E sabemos que nesses momentos, não só aqui, próximo a nós, mas em outros lugares, as intempéries, os problemas mesmo climáticos. Em outros lugares é o excesso de temperatura mais elevada, em outros lugares são catástrofes com água, com chuvas. Outros lugares são bastante acentuados, os terremotos. E contra as forças da natureza, nos resta, quando possível, a solidariedade. Quando não é possível agir com as nossas próprias atitudes diretamente, orarmos, porque elas não são obras do acaso. Elas respondem, sim, por muitas vezes, o desequilíbrio do ser humano. Esses acontecimentos não deixam de ser um tanto educativos, mesmo que sejam rigorosos. Mas, em alguns momentos, nós podemos cooperar. Cai no nosso raio de ação, onde podemos ajudar com o alimento, com a roupa, com a atitude mesmo, como acontece nesses deslizamentos. Mas, em muitos casos, não. Muitos casos, embora sejam frutos ou respostas da natureza sobre a ação do próprio ser humano, nós não podemos fazer melhor do que orarmos, pedirmos e expressar nossa solidariedade. Senhor, abençoe a nossa noite, que a Águida seja feliz em trazer as reflexões sobre o livro A Gênese e que ela possa inspirar a palavra certa, o conceito certo, na hora certa, porque a doutrina precisa ser pensada e precisa ser mantida de uma maneira responsável. Não pode ser deturpada por pessoas aventureiras, pessoas desequilibradas. E ela é um patrimônio da humanidade, um patrimônio espiritual da humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto e tanto tempo em nossos corações, porque seu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. O Senhor dá sempre. Livro Pão Nosso, lição 63, o pensamento do Emmanuel e a psicografia do Chico. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Jesus, Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes se envolve o coração, sempre sabe cercar o filho com dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis.
sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem a caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a alma, por intermédio do espinho, da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Emmanuel. Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe e que possamos aproveitar esses momentos para continuar a pensar em Deus. Nós já estamos há alguns meses nesse capítulo que tem por título Deus, e nós já temos falado algumas coisas. Hoje nós repassamos também o áudio do mês passado, onde foi abordado, ou no qual foram abordados, né, os atributos de Deus, de ser único, perfeito e etc. E nós vamos, quando nós pensamos em Deus, na nossa condição atual, nós não devemos perder de vista de que tudo que nós fizermos vai ser de acordo com o nosso nível intelectual e moral em que nos encontramos no momento. Os espíritos já nos advertiram de que nos falta um sentido para entender o que seja Deus. Dessa forma, nós não vamos ter essa visão total e ampla, porque se nós pensarmos, que Kardec inclusive vai falar daqui a pouco, né? Vou falar o que ele falou, Deus é a causa primária, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E Deus criou o espírito e Deus criou a matéria, que são as únicas coisas que nós reconhecemos. Deus não é nenhum nem outro. Nós vemos as pessoas falando Deus é energia, o espírito é energia, que são conceitualmente enganosos, porque energia é uma característica da matéria. Nós não podemos atribuir a qualidade de energia nem para Deus, nem para o espírito, pelo menos com o tanto de conhecimento que nós temos até hoje. De repente, lá no futuro, poderemos receber novos dados, mas atualmente não dá para falar isso. Dessa forma, vamos continuando, né? Lembrando de que é muito importante pensarmos sobre Deus. Kardec faz um capítulo inteiro. Por quê? Porque não está só na definição, eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. A ideia não é essa. Porque conforme nós formos evoluindo, essa nossa ideia de Deus, ela vai se ampliando. Nós vamos, não é um passo que hoje eu não sei e amanhã eu estarei sabendo. De jeito nenhum. Este vai ser um entendimento constante, contínuo, progressivo, até o dia em que nós adentraremos esse conhecimento em si. Hoje nós podemos supor, são exercícios intelectuais, Kardec frisa isso, são exercícios mentais e que nós vamos nos exercitando pensando nele. Não é de forma doida, todo dia, meu Deus, que é Deus, blá, blá, blá. Não, nós termos e mantermos
essa ideia, primeiro, da nossa conexão com Ele, porque Ele, como nós vamos ver hoje, Ele está conosco. Deus, a providência divina, atua por nós e em nós, mas nós precisamos nos preparar para perceber a sua presença e perceber a sua ação em nossas vidas, em nossos destinos. O título de hoje é A Providência Divina ou a Providência, e os Espíritos definiram para Kardec já lá no Livro dos Espíritos, e Kardec repete a definição aqui no início deste tópico. A providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Solicitude, o que vem a ser? É boa vontade, desejo de atender da melhor maneira possível, empenho, interesse, ou seja, Deus se ocupa do nosso bem-estar e das nossas necessidades. Nós não sabemos como Ele faz isso. Por isso, nesse tópico, Kardec, ele nos propõe, ele faz toda uma construção que nos propõe uma forma de tentarmos imaginar, por meio de comparações, utilizando-se de coisas materiais, mas buscando levar o nosso raciocínio a uma tentativa de entendimento, já frisando, como ele frisa no fim, eu já estou frisando no começo. Não é uma tentativa de materializar Deus, a ideia não é essa. É apenas uma figura da qual ele se utiliza para buscar facilitar a nossa visão ou o nosso entendimento do que seja Deus. E ele diz: Deus está em tudo, em toda parte, a tudo vê e a tudo preside, mesmo nas menores coisas, e aí está a sua ação providencial. Devido sermos incapazes de compreender a essência divina, Kardec nos propõe que pensemos algumas coisas. Antes, ele considera que tem gente que acredita assim: se Deus existe, por que ele vai se ocupar das criaturas, das pessoas, esses seres tão pequenos? Se ele existir, ele só vai cuidar do macro, só dos planetas, do universo, não vai gastar o seu tempo com esses cuidados com os seres humanos, com os espíritos e etc. Essa é uma visão. Uma outra visão, e nisso então nós estaríamos entregues a nós mesmos. Deus nos criou e nos deixa por aí pela vida. Uma outra visão que nós temos dificuldade, e eu até acredito, né, que o Kardec, quando faz essas considerações, ele não busca um aprofundamento tipo filosófico, ele só busca nos dar a entender quando ele fala de Deus ser infinito, nossa mente não alcança esse conceito, não é uma coisa que nós tenhamos em nós. Então, eu imagino que ele diga, porque em alguns momentos ele fala que considera o infinito uma abstração de alcançar algo que não tenha limites, ou pelo menos nós, na nossa condição, não sejamos capazes de vislumbrar limite, de vislumbrar, como eu direi, uma borda, né? Chega em algum momento isso acaba. Não, é algo que vai sempre sendo ampliado mais e mais, que está fora da nossa possibilidade do alcance do nosso entendimento. Uma outra dificuldade que Kardec traz é aquela de que, em muitas situações, Deus é representado por uma figura humana, aquilo que nós já falamos, antropomórfico, um idoso de barbas longas, né, sentado num trono inacessível. Ele lá e nós cá, sem nenhum contato entre nós. E com isso, Kardec diz: como nós não temos exatamente a condição de definir ou de alcançar, vamos propor ou tentar fazer uma ideia aproximada por meio de comparações, que são imperfeitas, mas podem nos ajudar.
e aí ele busca analogia com o fluido. Lembrando que fluido cósmico universal é o elemento material primeiro, do qual tudo que não é espírito e nem Deus deriva. Então, simplificando, não é espírito ou princípio inteligente ou Deus, o resto tudo que existe no universo é composto do fluido nas suas mais diversas formas. Então, ele pede para que imaginemos um fluido muito sutil, e o fluido, por ser matéria, ele não é inteligente, correto? É matéria, ele não é inteligente. E quando ele agir, quando ele atuar, esse fluido, ele tem a possibilidade de penetrar em tudo, penetrar em todos os lugares. Então, ele vai estar penetrando tudo que existe. É um fluido que tem essa possibilidade. Tudo que é material, no caso, não é? Agora, ele vai fazer isso de que forma? Mecanicamente. Ele não vai ter decisões, ele não vai pensar a respeito. Agora, Kardec pede que nós imaginemos que este fluido seja inteligente. Então, agora nós vamos supor que o fluido é inteligente, que ele tenha faculdades perceptivas, faculdades sensitivas, e com isso ele já não agirá mais às cegas. Com isso, ele já vai poder decidir o que ele vai querer fazer. Ele vai agir com discernimento, com vontade e com liberdade. Dessa forma, ele verá, entenderá e sentirá. Vamos acompanhando essa construção que Kardec faz. Aí, Kardec adianta ainda mais essa comparação, ou essa busca de comparação, se utilizando do fluido perispiritual. Eu estou olhando aqui e, como todos que estão na live são pessoas que já conhecem esse conceito de perispírito, depois, se alguém precisar, eu acrescento, senão nós vamos prosseguir. Então, o perispírito é aquele intermediário entre o corpo físico material e o espírito, que é de outra natureza, e ele é o responsável por transmitir as informações do corpo para o espírito e as intenções do espírito para o corpo. Dessa forma, os três coexistem enquanto o espírito está encarnado e é chamado de alma, e quando o corpo físico morre, aí o perispírito vai em companhia do espírito, porque o corpo vai se decompor. Se alguém depois precisar de mais explicações sobre isso, a gente o faz, ok? Então, o fluido espiritual, ele não é inteligente, né? O fluido perispiritual, a gente sabe que ele é matéria. Mas ele serve de veículo do pensamento. Olha o que Kardec fala. Ele é veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. Então, é por meio do fluido perispiritual que as comunicações acontecem entre corpo e espírito. Por ele ser sutil, ele penetra em tudo. Ele examina os pensamentos, mesmo os mais íntimos. Ele vê e age à distância. E, no caso, esse mesmo, o fluido do perispírito, ele vai se depurando conforme o espírito também se depura, embora ele seja sempre composto da matéria do planeta onde o espírito estiver vivendo nesse momento, fazendo o seu processo evolutivo. Mas quanto mais evoluído, mais depurado é o fluido do perispiritual. Esses espíritos, os espíritos mais evoluídos, eles podem desenvolver o dom da ubiquidade, ou bicorporeidade. Do que se trata? Se trata de o espírito estar em um lugar e se manifestar em outro lugar, tornando o seu perispírito visível ou até mesmo tangível,
podendo ou não, são variadíssimos as condições, mas ele pode até entrar em contato com outros, conversar. O caso mais típico que a gente encontra em todos os exemplos é o de Santo Antônio de Pádua ou de Ligori, que, tendo seu corpo adormecido, ele vai, agora eu não lembro se ele estava na Itália e foi para Portugal ou vice-versa, mas eu acho que ele estava na Itália e foi para Portugal. O pai dele estava sendo acusado de um crime que ele não havia cometido. Santo Antônio está fazendo uma preleção, ele para, os seus fiéis já sabiam dessa sua condição, fica todo mundo quietinho, esperando o retorno dele, o corpo ficou e espírito com perispírito se deslocam. Vejam, se deslocam de um país para outro. Lá ele pede a palavra e faz a defesa do pai. Tem muito mais coisas dentro dessa defesa e o pai dele, então, fica constatado que o pai não era o culpado e ele retorna ao corpo. Então, veja, o corpo está num lugar e o perispírito com o espírito se deslocam, isso se chama emancipação da alma, se deslocam, se tornam visíveis e no caso, inclusive, do Santo Antônio, eles se tornam, inclusive, as pessoas os podem ouvir, ok? Então, basta um pensamento que ele fala, um raio dirigido sobre diversos pontos para que possa manifestar a sua presença de forma simultânea. A extensão dessa faculdade, extensão da ubiquidade, né, ela vai depender do grau de elevação do espírito. Nós vemos que não é qualquer um que faz isso. Nós sabemos, por exemplo, que Eurípides Barçanufo fazia até partos nessa condição. O corpo dele ficava em Sacramento e ele ia para outros locais, sítios, cidade, tudo, fazendo procedimentos dentro dos locais onde ele era necessário. E aí Kardec ainda diz, com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos pelo poder da sua vontade. Como nós vimos, a ubiquidade. Ele muda dentro de certos limites as propriedades da matéria e opera a cura pela imposição das mãos, que é a questão do passe. No passe, o espírito pode, pela sua vontade, pela sua intenção e pelo seu amor, qualificar o fluido que vai ser direcionado para outro espírito que dele necessite. Então, nessa troca perispiritual fluídica, pode-se operar curas, isso a gente viu Jesus fazendo inúmeras vezes, né? Dá propriedades a determinadas substâncias inativas. É o caso, por exemplo, da fluidificação da água. A água está normal, que a gente faz, que nem hoje, né? Nós deixamos o nosso copo, a nossa garrafa, e por meio da nossa intenção, o espírito, perispírito, passa para esse líquido inativo as propriedades curativas de que aquela pessoa que vai tomar essa água necessita. Ok? Que mais? Vamos lá. O que Kardec considera, por mais elevados que os espíritos sejam, né, eles são criaturas limitadas. Nós estamos falando que essas características são de espíritos mais elevados. Elas são limitadas nas suas faculdades, na extensão que eles podem alcançar e não conseguiriam sequer aproximar-se de Deus. Então ele fala, o espírito tem alcance restrito nas suas possibilidades. Deus, que é infinito, executa em proporções ilimitadas, infinitas. A ação do espírito está momentaneamente subordinada às circunstâncias. Nós, espíritos, temos uma restrição do que nós somos capazes de fazer na condição em que nos encontramos. Deus não, ele não tem nenhuma restrição. A sua possibilidade é permanente.
O pensamento do espírito abarca durante um intervalo de tempo, um espaço circunscrito. Já Deus não. Ele abarca todo o universo na eternidade. Não existem restrições para o alcance da atuação de Deus. Então, o que Kardec conclui dessa parte com os espíritos? O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas ele é o agente intermediário desse pensamento. Então, é o fluido do perispírito que faz com que o pensamento se propague. É ele que o transmite de alguma forma impregnado dele. Ou seja, há quase que uma mistura, não é uma mistura. É como que se tomasse o efeito pela causa. Nós sabemos que o ar é o meio que permite que o som se propague. Se não houver ar, não há propagação de som. Então, quando um som é emitido, disse que o ar, teoricamente, né, uma maneira figurada, que o ar se tornou sonoro. Nesse caso do pensamento e do fluido, o que se diz é que, como o fluido que transporta o pensamento, é como se esse fluido tivesse ficado inteligente. É essa a ideia. E nós temos uma coisa para pensar que seria, né? O pensamento só existe pelo pensador. E o pensador só se torna pensador por emitir pensamento, né? Então há uma relação intrínseca entre eles. Então, com essa proposta que Kardec faz do fluido perispiritual, ele nos propõe esse modelo que seria o quê? Pensarmos um modelo de Deus como se fosse um fluido inteligente que a tudo penetrasse. Então ele fala, vamos imaginar Deus como um fluido e esse fluido preenche o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira estaria imersa nesse fluido. Considerando que as partes de um todo são da mesma natureza, né? Então, existe um todo, a sua composição, tudo é composto da mesma natureza. E tem as mesmas propriedades, cada menor porção, ele fala num átomo, não é? Mas a menor porção dessa substância, desse fluido, possuiria o pensamento. Então, cada mínima porção possuiria o pensamento. Isso é, os atributos essenciais da divindade. E estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente e à sua previsão, à sua solicitude. Então, com isso, Kardec constrói a possibilidade, pensando, né, um exemplo, um modelo de que o fluido poderia se tornar inteligente, e aí ele toma este fluido inteligente como sendo o próprio Deus que a tudo penetraria em toda a sua criação. Tudo que ele fez estaria impregnado desse fluido que no modelo Kardec chama de Deus. Então ele fala, não existirá um único ser, por menor que seja, que não esteja imerso nele. Ou seja, todos nós estamos em Deus. Consequência, estamos constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações ao seu olhar. Se Deus está em tudo, nós não fazemos absolutamente nada escondido. Então, o olhar dele, né, imaginando que Deus olhe, né, o olhar de Deus está voltado para todos nós. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, com o pensamento de Deus. E é com razão que se diz que Deus lê nas nossas entranhas. E estamos nele como ele está em nós, conforme as palavras de Jesus que nós encontramos na primeira carta de João, capítulo 4, itens, versículos de 13 a 15. Ok? Para entender essa solicitude, Deus então não tem necessidade de lançar o olhar sobre a imensidão. Deus está lá.
Para ouvir as nossas preces, ele não tem necessidade de transpor o espaço e nem nós precisamos fazê-la em altos brados, em voz alta, porque Deus está conosco ao nosso lado. E ele estando incessantemente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Então existe essa interação e essa troca constante, contínua e ininterrupta. E Kardec esclarece, como nós já dissemos, né, que ele não tem nenhuma intenção de materializar o Criador. A ideia não é essa. Ele não pretende materializar. O que ele buscou foi uma forma de tentar fazer com que fôssemos capazes de imaginar como Deus estaria em permanente contato conosco. E ainda, aí ele fala, eu gosto dessa ideia dele, ele fala, e uma ideia muito melhor do que aquele ser humano sentado num trono inacessível, longínquo de todos nós. Então ele fala que ele buscou oferecer uma ideia mais justa de Deus, que é essa figura de Deus estar por toda parte, ocupar-se de tudo. E o que nós, para completar, o que nós vemos? Nós não conseguimos alcançar ainda a essência de Deus devido a esse sentido que nos falta. Nós não conseguimos conceber Deus porque as duas naturezas que nós temos alcance ainda são o princípio inteligente, o espírito, e o princípio material, o fluido, a matéria, ok? Sendo assim, nós não conseguimos imaginar algo que existe, porque Deus existe. Eu, pelo menos, não tenho dúvida, tá? Então, Deus existe, nós não conseguimos imaginar algo dessa ordem, porque é de uma natureza absolutamente distinta do que qualquer outra coisa que nós conhecemos. Então, com isso, né, nós temos de ver, nós vamos, ele fala, usando essa figura, é bom nos lembrarmos de que nós estamos em Deus e Deus está em nós. E quanto mais nós vamos nos dando conta dessa realidade, quanto mais nós buscamos perceber essa origem divina, veja que o perceber não é no intelecto, né? Como nós não temos um comparativo, nós vamos precisar desenvolver outras características, outras possibilidades, até sermos capazes de conceber, porque este atributo da inteligência, do intelecto, uma vez atingido, nós nunca mais o perderemos. Então, vai ser apenas uma ampliação de todas essas possibilidades. Então, com isso, buscando essa conexão com Deus, mais conscientes estaremos da força dessa ligação. E nós vamos ser capazes de quê? Gradativamente irmos assumindo esse lugar de herdeiros do universo e estaremos fortalecidos perante as vicissitudes. Então, este pensar em Deus, este estar em Deus e Deus estar em nós, vai ter como consequência o fortalecimento da nossa fé. E a nossa fé é o que nos sustenta perante todos os desafios da vida, em todos os momentos que nos cabe viver. Terminei, né?